Midrash Anelão. E Adonai visitou Sara como havia dito. Gênesis 21, verso 1. Rabi Yohanan abriu com este versículo: tua cabeça é sobre ti como Carmelo, e a ondulação, pendência, da tua cabeça como púrpura. Um rei está preso nas tranças. Cântico dos Cânticos 7, verso 6. Disse Rabi Yehudá: para que veio esse ensinamento do Cântico dos Cânticos? E disse Rabi Yehudá: e 7 coisas foram criadas antes que o mundo fosse criado, e são estas, etc. O trono da glória, como está dito. O teu trono está estabelecido desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. Salmos 93, verso 2. E está escrito: como um trono de glória, exaltado desde o princípio. Jeremias 17, verso 12. Este é o Rosh, a cabeça, que precede tudo. E o Santo, bendito seja, tomou a alma pura do trono da glória para que iluminasse o corpo. E isso é o que está escrito: tua cabeça é sobre ti como o Carmelo, este é o trono da glória, que é o cabeça sobre tudo. E a ondulação, pendência, da tua cabeça como púrpura, essa é a alma, que é tomada dele. Um rei está preso nas tranças, este é o corpo, que está preso no túmulo e consumido no pó, e dele não resta senão como uma pequena porção de decomposição, e a partir dele será reconstruído todo o corpo. E quando o santo, bendito seja ele, recorda o corpo, ele diz à terra para expeli-lo para fora, como está escrito: e a terra lançará de si os mortos. Isaías 26, verso 19. Rabi Pinhais disse: a alma é tomada do trono da glória, que é a cabeça ou o princípio supremo, como foi dito: tua cabeça é sobre ti como o Carmelo. E na ondulação da tua cabeça como púrpura, essa é a alma, que é a ondulação, pendência, da cabeça. Um rei está preso nas tranças, este é o corpo, que está preso nos túmulos, e o santo, bendito seja ele, recorda no tempo determinado de que falará a ele. E é isso que está dito: e Adonai visitou Sara como havia dito. Ele visita o corpo, no tempo conhecido em que visitará os justos. Agora, o Baal Assolão irá explicar isto. Depois disso, foi dito o seguinte: todo justo que alcança um nível espiritual elevado tem sua forma espiritual gravada no trono da glória. Essa forma, igual à que tinha aqui na terra, existe também no alto, no jardim do Éden. Isso garante que sua alma possa um dia voltar ao corpo na ressurreição. Rabi Yohanan explicou o versículo: Sol e Lua pararam na morada, Abacuque 3, verso 11, dizendo que isso se refere à permanência do corpo e da alma numa câmara sagrada no alto, onde eles brilham com a mesma aparência que tinham neste mundo. A energia que sustenta essa forma espiritual vem da alegria e do prazer da alma. Essa forma voltará a se unir ao corpo através de um osso especial chamado luz, que nunca se deteriora e permanece na terra até a ressurreição. A terra se engravidará desse osso, eliminará tudo que é impuro e, a partir dele, o corpo será reconstruído. Essa forma espiritual é chamada de santidade, Kedushá. E o que acontece com essa forma nos mundos espirituais? A cada Rosh Hodesh, lua nova, ela se apresenta diante do Rei Santo para se prostrar. Como está escrito: e acontecerá que de uma lua nova a outra, toda a carne virá se prostrar. Isaías 66, verso 23. E o rei diz a ela: voltarei a ti no tempo determinado. Gênesis 18, verso 14, ou seja, na hora da futura ressurreição dos mortos. Ela então permanece aguardando esse momento, assim como Sara aguardou a promessa do nascimento de seu filho. Por isso está escrito: e Adonai visitou Sara como havia dito. Esse dia é o momento em que Hashem se alegra com suas obras, como diz o versículo: regozije-se Adonai em suas obras. Salmos 104, verso 31. Rabi Abba, ouvindo essa explicação, pediu:
já que começou com esse versículo, nos diga o que tem a dizer sobre os versículos da porção da Torá, Parashá, não apenas dos Salmos. Rabi Yehudá respondeu: ótimo que vocês tenham começado por essa porção. E ele abriu dizendo: e foi depois destas coisas. E disse Hashem: toma teu filho. Gênesis 22 verso 1 a 2. Esse episódio exige reflexão. Vamos entender. É como o trabalho de um ourives que tira a prata bruta da terra. Primeiro ele queima o material para tirar toda a sujeira. Mas mesmo assim a prata não está pura ainda. Então ele a queima novamente para remover todas as impurezas, como está escrito: remove as escórias da prata. Provérbios 25 verso 4. Só depois disso a prata fica pura e perfeita. Da mesma forma, o Santo, bendito seja, faz com o corpo, ele o coloca na terra, onde apodrece completamente, até que toda impureza se desfaz e resta apenas um pequeno resíduo, um punhado de decomposição. A partir desse resíduo, o corpo será reconstruído, mas ainda será incompleto. Depois, no dia grandioso que virá, como está escrito, será um dia único, conhecido apenas de Adonai, não dia nem noite. Zacarias 14 verso 7. Todos se ocultarão no pó, como antes da ressurreição, por temor diante da glória de Hashem. Como também está escrito, e entrarão nas cavernas das rochas e nas fendas da terra, por causa do temor de Adonai e do esplendor de sua majestade. Isaías 2 verso 19. Então, a alma sairá, o último traço do corpo será consumido, e o corpo que permanece será como o brilho do sol e do firmamento, como diz Daniel. E os sábios brilharão como o brilho do firmamento. Daniel 12 verso 3. Nesse ponto, a prata está completamente pura, ou seja, o corpo está inteiro e sem nenhuma mistura impura. Rabi Jacó disse: no futuro, o Santo, bendito seja, fará descer um corpo feito de luz do alto, como está escrito. Pois orvalho de luzes é o teu orvalho. Isaías 26 verso 19, e também: eis que Adonai te fará oscilar. Isaías 22 verso 17. Esses corpos serão chamados de Santos Supremos, Kedoshim Elionim, como está escrito. E será chamado Santo. Isaías 4 verso 3. Essa é a ressurreição final, a última e definitiva. Depois disso, os justos nunca mais experimentarão a morte, como diz. Por mim mesmo jurei, diz Adonai, Isaías 45 verso 23. E nesse tempo, os justos orarão para que jamais tenham de passar por isso novamente. E aqui concluímos o comentário estudando um grande assunto do Zohar Vayera. A respeito da impureza do corpo no estado atual, no qual nos encontramos, o Baal Assulão nos explica. Porque o Criador fez todos os mundos por causa do ser humano. Os sábios nos ensinaram que todos os mundos, tanto os espirituais quanto o nosso mundo físico, foram criados só por causa do ser humano. Mas isso parece muito difícil de entender. Como pode ser que Deus tenha criado uma realidade tão imensa, com tantos mundos incríveis, só por causa do homem? Que é tão pequeno e frágil, e mal representa algo diante de tudo que existe. E se já é difícil entender isso em relação ao nosso mundo físico, é ainda mais difícil imaginar por que o ser humano precisaria de todos esses mundos espirituais elevados. Para que tudo isso? Qual a utilidade? Como o ser humano foi preparado para alcançar algo tão grande? Para que o ser humano pudesse alcançar esse objetivo elevado, Deus organizou a criação em 4 estágios de desenvolvimento, um surgindo a partir do outro. Primeiro veio o inanimado, como as pedras e a terra. Depois, o vegetal, como árvores e plantas. Em seguida, os animais, que têm vida e movimento. Por fim, o ser humano, que tem fala, pensamento e consciência.
Esses 4 níveis não aparecem só no mundo físico, eles existem também nos mundos espirituais, em todos os níveis da realidade. Cada etapa serve como preparação para a próxima, até que o ser humano esteja pronto para cumprir o propósito da criação. Alcançar o mais alto grau de desenvolvimento e ligação com o Criador. E esse nível perfeito para receber todo o deleite do Criador não pode surgir de uma só vez. Ele precisa se formar aos poucos, passando antes pelas 3 fases anteriores, o inanimado, o vegetal e o animal. Só depois disso é que o ser humano se completa plenamente. Ele é a criatura preparada para receber tudo e atingir a elevação espiritual máxima. No primeiro nível do desejo de receber, chamado inanimado, começa a surgir, de forma bem sutil, o desejo de receber neste mundo físico e material. Nesse estágio, não há movimento visível nas partes individuais, o que existe é apenas um tipo de movimento geral, que afeta todo o grupo dos elementos inanimados, como um todo. Por exemplo, as pedras, os minerais e o solo não se movem por si mesmos, mas pertencem a uma ordem que participa do mundo. Isso acontece porque o desejo de receber gera necessidades. E essas necessidades causam movimento suficiente para suprir o que está faltando. Mas, como nesse nível o desejo de receber é muito pequeno, ele não age de forma individual sobre cada elemento separadamente, e sim de forma coletiva sobre o todo. Por isso, não percebemos um movimento claro em cada parte isolada do inanimado. Depois do inanimado, vem o vegetal, que é o segundo nível do desejo de receber. Neste estágio, o desejo já é maior do que no inanimado. Por isso, o desejo de receber começa a agir em cada ser individualmente. Cada planta ou árvore tem movimentos próprios, elas crescem para cima, se espalham para os lados, e até se voltam em direção ao sol. Além disso, cada uma realiza funções como absorver nutrientes, alimentar-se, beber água e eliminar resíduos, mesmo que de forma vegetal. Mas, mesmo com tudo isso, as plantas ainda não têm consciência própria nem sentimentos. Elas agem por instinto, mas não têm percepção interna de si mesmas. Depois vem o animal, o terceiro nível. Aqui, o desejo de receber já está muito mais desenvolvido. Nesse nível, cada ser tem uma sensação própria de vida, cada animal sente o que está acontecendo consigo mesmo, tem instintos, desejos, medo, dor, prazer. Cada um é diferente do outro, cada um tem sua maneira de viver. Mas mesmo assim, os animais ainda não têm sensibilidade em relação aos outros. Ou seja, não sentem a dor ou a alegria do outro animal, não se colocam no lugar do outro, não têm empatia nem compaixão como os humanos. Acima de todos, está o ser humano, o quarto nível, onde o desejo de receber atinge sua forma completa e final. Aqui, além de sentir a si mesmo, o ser humano também tem a capacidade de sentir o outro, perceber o que os outros sentem, se alegrar com eles ou sofrer com eles. Qual é a diferença entre o humano e o animal? Se você quiser entender o tamanho da diferença entre o ser humano e o animal, aqui vai uma comparação clara. A distância entre o nível do ser humano e o do animal é como a diferença entre uma criatura individual e toda a criação inteira. Por quê? Porque o animal, que não sente o outro, só tem necessidades limitadas ao que ele próprio precisa. Já o ser humano, que sente o outro, acaba querendo também tudo aquilo que o outro tem. Ele sente inveja, quer conquistar o que está fora dele. Se vê alguém com algo, também quer aquilo para si. Como dizem os sábios, quem tem 100, quer 200. Por isso, os desejos do ser humano crescem sem parar, até o ponto em que ele quer engolir o mundo inteiro, quer tudo que existe em todos os outros. Porque sente que o que os outros têm também lhe falta. Logo, o ser humano contém a totalidade do desejo de receber,
o que significa que seu vaso é grande o suficiente para receber toda a quantidade de luz que o Criador deseja oferecer. O Baal Assulão continua explicando que todo esse desejo de receber precisa ser retificado através da Torá. Logo, o corpo humano é o nível máximo do desejo de receber e receber. A ponta final, o local onde as clipot, cascas malignas agem. O Baal Assulão continua. Porque o corpo volta na ressurreição dos mortos mesmo sendo impuro. Agora podemos entender claramente. Se o corpo é tão impuro a ponto de a alma só poder brilhar em sua plenitude depois que o corpo apodrece na terra, então por que esse mesmo corpo volta a viver na ressurreição dos mortos? E também há outra questão. Porque os sábios disseram que os mortos ressuscitarão com os mesmos defeitos físicos que tinham antes. Para que ninguém diga que se trata de outra pessoa. A explicação vem desde a intenção original da criação, chamada de estado 1. O que dissemos lá? Que o propósito do Criador era fazer o bem às suas criaturas, dar a elas prazer e abundância infinitos. E por isso, ele criou nos seres uma vontade de receber muito grande, capaz de conter todo o bem que ele deseja dar. Porque o prazer e o desejo de receber esse prazer caminham juntos, quanto maior o desejo, maior o prazer possível. Esse desejo enorme de receber é, na verdade, aquilo que se conhece como criação. E isso já é suficiente para realizar o plano divino. Porque Deus, sendo perfeito, não cria nada à toa nem em excesso. Vou te explicar melhor. Se eu desejo doar 100 quilos de alimentos, então eu preciso de alguém que tenha uma necessidade de receber exatamente 100 quilos, pois se a pessoa deseja usufruir de apenas 70 quilos de alimentos, logo, eu não vou poder doar aquilo que planejei. Dessa forma, o quarto estágio, que é o corpo humano, possui uma demanda desses 100 quilos, mas o inanimado ou o vegetal e o animal não estão completos nesse quesito. Contudo, esse desejo de receber precisa ser corrigido através da Torá, para que se transforme em uma vontade de receber não para si mesmo, fonte do egoísmo, mas em prol do Criador. O Baal Assulão continua. Durante os 6.000 anos de correções no mundo, os concertos, tikkunim, que fazemos não afetam o corpo, ou seja, não transformam o grande desejo de receber que existe nele, o último grau de todos. Todos os concertos feitos nesse tempo atuam somente sobre a alma, e servem para aumentar nela o desejo de doar, elevando-a a níveis de pureza e santidade. Por isso, o corpo acaba morrendo, sendo enterrado e apodrecendo, pois ele não recebeu nenhum conserto durante esse processo. Mas ele não pode permanecer assim para sempre, porque, se o grande desejo de receber fosse anulado completamente, o plano da criação não se cumpriria, já que Deus quer dar prazer infinito às criaturas, e isso só é possível se houver um desejo igualmente grande para receber. Se o desejo diminuir, o prazer também diminui na mesma proporção. Então, a intenção inicial do Criador era criar o vaso para receber todo o seu prazer. Esse vaso é o corpo. Logo, a correção de tudo apenas se completa com a correção do corpo. Por isso ele precisa ser trago de volta à vida. Porque a ressurreição dos mortos é necessária. Como já explicamos, o propósito original da criação, estado 1, era que o ser humano recebesse todo o bem e prazer planejado por Hashem, sem faltar nada. Por isso, esse plano exige que o corpo, com seu grande desejo de receber, mesmo tendo sido destruído e apodrecido, no estado 2, volte à vida no final. Ou seja, o mesmo corpo com todas as suas falhas e imperfeições precisa ressuscitar. A partir daí, começa uma nova etapa, transformar esse grande desejo de receber que antes era egoísta, em um desejo que existe somente para agradar o Criador. Assim, ganhamos duplamente, recebemos todo o prazer que Hashem nosso Criador quer nos dar, pois o corpo tem desejo suficiente para isso. Como recebemos com a intenção de doar, é como se estivéssemos dando, e não apenas recebendo, o que nos dá adesão ao Criador e completa o plano divino.
Quando isso acontece? Essa ressurreição do corpo só pode acontecer próximo ao fim da correção, Gimar Tikkun. Ou seja, depois que superamos o egoísmo, desenvolvemos o desejo de doar, alcançamos os mais altos níveis da alma, Nefesh, Ruah, Neshama, Ayah e Edah. Só então podemos trazer o corpo de volta com seu antigo desejo de receber, sem que isso nos afaste de Hashem. Ao contrário, usamos esse desejo com a intenção de doar e isso nos fortalece. Primeiro eliminamos o mal, depois o usamos corretamente. Esse é o caminho de toda correção espiritual. Primeiro eliminamos completamente o defeito, e só depois o reintegramos de forma equilibrada. Enquanto não removemos tudo, não podemos usar essa força do jeito certo. Porque os mortos ressuscitam com seus defeitos. Os sábios disseram: os mortos ressuscitarão com seus defeitos, e só depois serão curados. Ou seja, o corpo volta com o mesmo desejo egoísta e descontrolado que tinha antes, como era quando cresceu no sistema de impureza, Klipá, antes de ser purificado. O santo abençoado seja ele a abundância eterna. E daqui compreendemos o significado da ressurreição dos mortos, pois o corpo corrigido e elevado aqui do chá é chamado santo. E enquanto a última porção do desejo de receber chamada coração de pedra não for corrigida, como no segredo de Ezequiel 36 verso 26. E vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então as forças das Klipot agem sobre o corpo, como aprendemos do portão das mitzvot do Rav Vital que revela. Após a morte, a alma da pessoa se divide. A parte mais baixa da alma, chamada Nefesh, continua ligada ao corpo no túmulo, enquanto outras partes mais elevadas sobem. No entanto, essa Nefesh inferior ainda está cercada por impurezas, pois no momento da morte as luzes espirituais que a protegiam se retiram. Sem essa proteção, as forças negativas, chamadas Klipot, se apegam ao corpo e à alma interior. Esse é o motivo da impureza do morto. Ela não vem apenas da morte física, mas da presença das Klipot que se aproveitam da ausência da luz sagrada. Durante os 7 dias de luto, essas forças impuras vão sendo afastadas aos poucos. A cada dia, uma parte da luz espiritual retorna e se une novamente a Nefesh no túmulo, o que enfraquece as Klipot. Só ao final do 7º dia todas as luzes circundantes já se juntaram ao corpo, e as Klipot já não têm mais domínio, com exceção de uma última impureza que permanece ali. Por isso, é importante não construir o Tsium, a pedra ou estrutura sobre o túmulo, antes do fim do luto. Se for construído antes, o espírito de impureza pode se fixar nele e não sair mais. Após os 7 dias, porém, é uma mitzvah construir o Tsium, pois ele serve como um trono espiritual para aqueles luzes que retornaram, agora de forma pura e permanente, acompanhando a alma que repousa no túmulo. Fim das palavras de Rav Vital. Então compreendemos que esse processo depende da destruição final das Klipot que são a serpente primordial. O portal das reencarnações menciona algumas poucas pessoas que eram muito justas e completas, e morreram somente por causa da impureza da serpente. Esse é aquele grau incorrigível do qual falamos. E daqui compreendemos parte deste grande assunto. E se você quiser se aprofundar, entraremos com mais desses assuntos em nosso canal Artesão da Luz e em nossos shiurim cabalísticos. Shalom, Hazailah.